Então, nós convidamos a todos e a todas para que nesse instante nós possamos trazer à nossa tela mental a imagem do nosso querido Mestre Jesus, com seu olhar calmo, sereno, nos aconchegando ao seu coração e dizendo a cada um de nós: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós te pedimos, Mestre Jesus, com o carinho das palavras que tu tocaste o nosso coração, nesse momento, estas vibrações de amizade, de carinho, de fraternidade, de amor, possam envolver a mãezinha da nossa querida amiga Kátia, que participa deste grupo com tanto carinho e com tanta dedicação, nos trazendo a certeza de que os elos amorosos que nós construímos, esses não se desfazem nunca. Principalmente os elos carinhosos entre pais, filhos, mães, filhos, e que a continuidade da caminhada é uma certeza para todos nós. Esse amoroso Pai, Mestre Jesus, que tu nos apresentaste com tanta firmeza e com tanto carinho, jamais permitiria que os nossos corações se encontrassem para se perderem pelo caminho. Ele nos traz a certeza de que esse nosso plano Terra é apenas uma escola, mas que o aprendizado maior, esse de amor, esse se perpetua sempre. Que a nossa querida irmã Kátia também, assim como os demais familiares, possam ter a certeza que os amigos espirituais, nesses momentos de saudade extrema, que é o momento da partida de um ente querido nosso para o plano espiritual, de retorno à pátria espiritual, e esses amigos espirituais se achegam para confortar os nossos corações, daqueles que recomeçam a jornada no outro plano da vida, que muitas das vezes estão ali, com o coração também a vibrar nessa saudade, nessa emoção do recomeço. E esses mesmos amigos espirituais envolvem os nossos corações, de nós que aqui ficamos no plano Terra, jornadeando, cumprindo as nossas missões, com a certeza de que brevemente nos encontramos. Muitas vezes até nos encontramos e não lembramos, nos nossos momentos de desprendimento do espírito do corpo físico, e do reencontro com aqueles que amamos nas assembleias do plano espiritual. Que muita paz, que muita luz, que muita harmonia envolva a nossa querida Kátia, os familiares aqui no plano Terra, para que em sintonias de amor, de carinho, possam dar o suporte necessário para o recomeço da mãezinha. Saudade, sim, dor, não, porque nós confiamos em Ti, Mestre Jesus, e nas Tuas palavras, que nos dizem que recomeçar para todos nós sempre será necessário, mas que cada um de nós, tanto os que ficam quanto que partem, jamais se perdem nessa sinfonia de amor que o Pai legou a cada um de nós. Que assim seja. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que a conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram, como a porta da vida é pequena. Como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. São Mateus capítulo 7, versículo de 13 a 14. Alguém lhe tendo feito esta pergunta, Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhes respondeu, fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro
que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abri-nos, ele vos responderá: Eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: Comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: Eu não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim do reino de Deus. Então, aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. São Lucas, capítulo 8, versículo de 23 a 30. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina. Quando ela estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, pois, devem entender-se em seu sentido relativo, e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente votado à perdição a imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de que ações más esta humanidade poderia se tornar culpada para merecer uma sorte tão triste em seu presente e em seu futuro, se ela estava inteiramente relegada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves semeados em seu caminho? Outras existências? Por que tantos entraves? Para que essas portas por que essa porta tão estreita, que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte? E é assim que, com a unicidade da existência, se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma, a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia, a luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Então, somente se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Conseguiram ver, escutar direitinho, tudo certinho? O meu aqui deu uma coisa séria aqui no meus coisas. Muito bem. Então, agora vamos às explicações aqui. Eu estava falando para o Daniel que eu fiquei uma semana escutando várias coisas de várias pessoas. Escutei coisas do Haroldo, escutei coisas do Divaldo, e eu escutei esse senhor falar, que é um senhor de Curitiba, que explanou muito bem explanado, Jorge Alahá, o nome dele. Uma pessoa
inteligentíssima, e que eu confesso a vocês que eu nunca tinha escutado ele falar. Ele explanou de tal sorte a porta estreita que eu digo para vocês que eu não sei para onde eu vou depois que fechar meus olhos. Eu me preocupei muito com a minha conduta, como digo para a Liz, muitas vezes eu me perguntei o que eu faria, o que eu estava fazendo dentro do centro espírita, e se eu era merecedora de estar ali dentro de uma sala de aula. E por várias e várias vezes, durante esse estudo, eu me fiz essa pergunta. Porque hoje eu estou aposentada, hoje eu teria, entre aspas, aquele tempo. Claro que eu tenho a neta para cuidar, eu tenho a filha que eu cuido também e tudo, mas nada disso é desculpa, porque eu poderia tirar o tempo e fazer o que eu tenho que fazer. Então, uma coisa que eu vou ter que me propor, dentro de outras que eu me propus fazendo esse estudo, é essa, é de retornar a frequentar o hospital de almas, porque eu realmente, hoje sou uma doente, me sinto muito doente por não estar frequentando esse hospital de almas. Hoje, e essa semana, eu senti muito isso. Eu senti esse meu afastamento e senti que eu sou a única culpada disso tudo. Então, essa porta estreita me mostrou muito isso. A Liz me conhece, ela sabe que eu sou uma pessoa muito transparente e eu, quando eu estou errada, eu bato no peito e eu estou errada. E se eu estou errada, eu estou errada. Então, eu vou começar vocês, então, depois da minha confissão, eu vou começar a aula de hoje. Então. O caminho estreito tem porta. O largo nem porta tem, porque é largo. Porque não faz exigências. Ele não faz nenhum tipo de seleção de pessoas e não estabelece regras. Vamos caminhar porque ele é largo. Ele é fácil. Ele é muito fácil de você seguir. Você não tem obstáculo nenhum para seguir ele. Mas o caminho que conduz ao Senhor, ele é chamado de estreito, não por ser estreito, é porque para nós, no nosso grau de evolução, é difícil fazer o bem, é difícil enxergar o caminho. Veja hoje, para educar nossos filhos e netos, precisamos muitas vezes dizer sim e não. E nessas muitas vezes, trocamos o sim pelo não e fica muito complicado. Não só nos nossos netos. Aqui, conforme nos diz o Emmanuel, no momento atual é da escolha da porta, né? É estreita ou larga. Então, muitas vezes, os minutos apresentam valores particulares, conforme atravessamos a muralha, pela porta do serviço e da dificuldade ou através da porta dos caprichos enganadores. Examina por tua vez qual a passagem que eleges para teus atos comuns na existência que se desenrola momento a momento. Por milênios, temos sido viajores do tempo a ir e vir, pela porta larga nos círculos de viciação que forjamos para nós mesmos, engodados na autoridade transitória e na pose amoedada, na beleza física e na egolatria aviltrante. Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, a bem dizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas de felicidade maior. Ou seja, muitas vezes a gente dá o tempo, o auxílio ao nosso próximo e coisa, mas dá-se o tempo querendo sempre alguma coisa em troca, ou querendo ser visto fazendo isso, ou querendo
ah, que alguma coisa boa venha acontecer com nós. No nosso íntimo, a gente sempre quer a troca daquilo que se está fazendo, o que deixa de ser meritório, o que deixa de ser uma caridade, né? Quando Jesus nos propõe entrarmos pela porta estreita, ele vai exigir uma série de percepções de nós. A primeira é vê-lo, porque o homem nem sempre enxerga a porta, e quando ela é estreita, ele vê o caminho largo, mas a porta, que é estreita, ele nem consegue ver, nem se dá conta de que ali tem uma porta estreita. Por exemplo, você tem dentro da sua casa um filho, um marido ou um parente problemático. Você vê só um caminho de lidar com ele, discutindo, batendo boca, gritando, se impondo o tempo todo. E isso acontece muito conosco dentro de casa, com um pai, às vezes, com uma mãe difícil, né? É o caminho que a gente enxerga porque a gente não enxerga outro caminho. É esse o caminho que nós enxergamos muitas vezes de lidar com os nossos diferentes, né? Mas existe uma outra porta que a gente não enxerga, que é a porta estreita, que é a porta do diálogo, a porta de uma outra forma de você caminhar com ele. Nem sempre vemos. Jesus nos diz que a porta do errado, a porta do revide, do troco, da vingança, da mágoa, do ressentimento e do ódio é fácil de ver. Ou melhor, o caminho, porque é tão largo que nem porta ele tem. O caminho largo é tão fácil da gente enxergar que nem porta ele tem. Por isso a gente vai pelo caminho errado, muitas vezes. É tão amplo e largo que é fácil de ver. A porta estreita é mais difícil porque é um caminho mais difícil de percorrer. Não olhamos para dentro de nós mesmos. Não fizemos, às vezes, a nossa reforma íntima. Mas a porta estreita, ali você precisa ter muita habilidade para chegar e dizer: existe um outro caminho por aqui, que eu ainda não havia percebido. Quando paramos e meditamos sobre o assunto, decidimos que iremos mudar de atitude com o nosso filho, com o nosso marido, com o nosso parente. Vou agir de outra forma. De repente, nos perguntamos, de outra forma, dentro da minha casa. Vou parar de brigar, de gritar, de ir contra o meu parente, né? De repente, nos perguntamos como não fizemos isso antes, né? Quando nós mudamos de atitude, quando nós deixamos de tratar com diferença e começamos a levar mais para o lado do amor, né? Como nós não fizemos isso antes? Porque, de repente, não víamos, só víamos o caminho largo. Na medida que amadurecemos, nós conseguimos ver a porta que é estreita, porque ela vai exigir renúncias. Nós não passamos com bens, com vaidades, com riqueza, com títulos e com prepotência. Quando nós passarmos, nós vamos só eu. Quando eu passar, vou só. Eu despido de todas as minhas vaidades, porque para que eu consiga passar por essa porta estreita, para que eu consiga falar com meu Pai, eu preciso me despir de tudo que me cobre como vaidade relativa. E quando conseguirmos nos despir disso tudo, conseguiremos passar pela porta estreita, que vai exigir de mim a humildade, a renúncia, a deixar de lado, do lado de fora, tudo aquilo que eu acumulei, riquezas para atravessar só eu
e encontrar o caminho da felicidade. Então, a porta é estreita porque ela faz muitas objeções ao que temos e é difícil de ver. Quando encontra ainda assim, nem sempre passamos. Temos que fazer um jejum espiritual, despirmos das coisas, um jejum de sentimentos, de palavras, de atos, de pensamentos, para que consigamos acessar essa porta e alcançar o outro lado, estando o outro estado de consciência. Essa é a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho sem porta que conduz o homem à perdição. Jorge Alahai. Então, em cima disto aqui, eu ainda tenho mais alguma coisa que Emmanuel nos diz, que a porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva, com o justo aproveitamento das horas. A porta larga nos expressa o desequilíbrio interior com que somos forçados à dor da reparação com lastimáveis perdas de tempo. Porta larga, entrada na ilusão, saída pelo reajuste. Porta estreita, saída do erro, entrada na renovação. Essa seria a minha colaboração aí para vocês. Espero ter me feito entender por vocês e digo uma coisa para vocês. Para mim, foi uma das maiores lições de vida que eu pude ter e o maior puxão de orelha que poderia ter tido nos últimos tempos. Isso aí. Obrigado, Vita. E esse depoimento da Vita, né, como os depoimentos nossos, às vezes nós não nos damos conta e às vezes pensamos que, como às vezes a gente diz, né, já falei demais. Não falou demais. Falou o necessário. Como esse teu depoimento foi importante a nos alertar sobre o despertamento que o Evangelho produz em nós, né? Cada capítulo, cada versículo, é como somos ainda seres muito imperfeitos, tudo isso vai nos despertando para essa boa nova que o Cristo nos trouxe, né? E como com esse despertamento nós nos sentimos na obrigação das nossas reformas, das nossas mudanças, né? Como é importante, e nós não nos damos conta de uma coisa, que esses dias eu estava pensando. Vocês perceberam que nós estamos fazendo um evangelho no lar? Todas as terças-feiras nós nos reunimos para fazer um evangelho no lar. Olha a importância desse nosso estudo do evangelho para um despertamento. Então veja o quanto foi importante o teu depoimento. E o que acontece contigo, acontece conosco também. Todos nós estamos despertando algo em nós, porque todos nós temos nossos equívocos, uns mais, outros menos, não sabemos em que ponto estamos de equívocos ainda, mas com certeza muitos. Então, muito obrigado, Vitor, por esse depoimento que nos auxilia também a nos despertar. Liz, vou passar para ti, então, a palavra, Liz. Eu só quero comentar que a Vita sempre exagera. Ela sempre exagera. Ela não é esse fim de mundo que ela botou na cabeça, às vezes, não sempre, graças a Deus, mas em alguns momentos ela coloca que é, porque é exatamente isso. Esse texto é importantíssimo para todos nós. Todos nós estamos com uma facilidade de andar pelo caminho largo. E nesse momento, que é um momento decisivo, nós vivemos dias, horas, minutos, segundos decisivos. E todos nós estamos em dúvida, em algum momento, sobre o que fazer, como fazer e por que fazer. Então, o Jorge Alahai é uma pessoa fantástica, Rosita. O Jorge Alahai é um ser que entrou para a doutrina espírita pela partida de um filho e através da revolta. E aí ele começou a buscar entender por quê, como único recurso de continuar vivendo.
E como Deus tem caminhos que a gente não imagina e não entende por quê, eis o grande trabalhador do Cristo que conforta tantos corações. Não tem uma palavra desse homem que não seja aproveitada. Não tem uma palavra dele que não seja aproveitada. Então, assim... Sabe, Luiz, que ele fala muito sereno, ele é um homem muito sereno na conversa dele, na fala dele, e ele é muito transparente, ele é muito lúcido, assim, ele fala, não tem você não entender aquilo que ele te fala, sabe? E aquilo me chamou tanto a atenção, que era como se eu tivesse sentada na frente de um pai que estivesse falando comigo. E aquilo parecia que era para mim que ele estava falando. Claro que a gente sempre tem alguma coisa que vem para a gente porque é para a gente, né? O primeiro ouvido que escuta é o da gente, né? Quando se fala, o mesmo que ele estava falando era para mim. Então, eu achei assim, de todos os que eu escutei, o que eu mais me identifiquei e o que eu mais entendi foi quando ele falou. E eu não conhecia esse senhor, eu nunca tinha visto palestra nenhuma dele. Tanto é que depois eu fui ver outras palestras dele, né? Então, às vezes, durante o dia, mesmo com a Joana, não é fácil a gente parar e fazer alguma coisa, né? Mas agora eu consigo, de noite, às vezes, escutar alguma coisa e ter alguma coisa, eu vou seguir mais de perto ele e escutar outras palestras dele porque eu pude entender bem aquilo que ele me passa, né? Ele fez exatamente isso que todos nós devemos fazer, que é buscar na doutrina espírita o sentido da vida. Por isso que ele fala de uma forma simples, ele traduz. O Jorge Larraín é um trabalhador do Cristo que ele traduz. Então, isso, Vita, não é só para ti, não tenha dúvida que é para todos nós. Todos nós estamos com uma pedrinha no sapato. Se alguém disser que não, é porque está totalmente fora de si, porque esse momento ele é decisivo para todos nós, uns numa área, outros em outra, mas todos nós estamos vivendo momentos decisivos. Gorete, posso passar para ti a palavra, Gorete? Eu estava na esperança de ficar ouvindo mais um pouquinho, mas é como a Rosvita e a Liz, né, disseram, realmente o Jorge é muito bom, né? Já escutei algumas deles também, e a gente tem que meditar muito quando escuta ele. A porta estreita, eu acredito que é o caminho, né? O caminho que nos leva à evolução espiritual e moral. Então, sempre, todos nós estamos buscando, né, a nossa melhoria íntima, porque a gente se conhecendo, a gente vai sabendo aonde que nós temos que aparar, né, as nossas arestas, que são as nossas dificuldades morais e espirituais. Cada um de nós, na fase que a gente está, eu acredito que a gente já sabe onde é o nosso calcanhar, né, de Aquiles, onde é a pedrinha, como a Liz falou. Então, e geralmente, realmente são provas difíceis, porque a gente já entende também que nós muitas e muitas vezes tropeçamos naquele mesmo local, naquela mesma situação, né? Então, os séculos podem ter mudado, a modernidade veio, hoje estamos com outras vestimentas, né? Tanto o corpo físico quanto a vestimenta mesmo, o mundo mais moderno, mas as dificuldades elas estão ali, né? E realmente nós estamos naquele momento bem decisivo da hora da verdade, vamos dizer assim, né? Mas eu também vejo assim, ó, que nós temos o Cristo, nós temos a doutrina maravilhosa, que sempre vai nos dar esperança. Nós não somos condenados como alguns, né, apregou, ou até dentro da própria doutrina, muitas vezes encontramos irmãos que fazem assim, né, e hoje está muito isso, muito, muito, muito. Então, é bem triste essa situação, mas porque nós não somos condenados eternos. A própria doutrina, o Cristo, veio para nos ensinar que nós estaremos sempre tendo oportunidades, né? Porque Deus é magnânimo, Ele é bom, Ele é justo, Ele é, né? E o Cristo também, a doutrina também. Então, para que a gente não se sinta assim nos momentos de maior dificuldade só, e nem abandonados,
e nem deixamos brecha para desesperança, porque daí sim nós estaremos fracassando, né? Estaremos mais longe dessa portinha abençoada. Obrigada. Obrigado, Gorete. Enquanto a Gorete falava, eu fui viajando para o passado, assim, fui longe, longe, lá no pecado original, né, Adão e Eva. Nós carregamos essa culpa até os dias de hoje, né? Então, olha como o próprio homem se martiriza há milhões de anos, né? Então, quando foi formada, segundo as religiões, os relatos bíblicos, enfim, lá com Adão e Eva, os primeiros homens sobre a terra, e nós carregamos esse pecado até hoje. Então, veja, nós nunca nos livramos da culpa. Enquanto nós não nos livrarmos desse sentimento de culpa, nós não vamos progredir, não é? E outra coisa interessante, assim, que quando você falava, eu pensando, Judas até hoje é espancado, né? Até hoje não foi perdoado por nós, porque por Deus, por Jesus, sim. E ele já se encontra num nível muito mais elevado que o nosso, né? Ele já resgatou todos os débitos que teve, que poderia ter. Então, nós mantemos esse Cristo crucificado ainda pela nossa mente culpada, né? Eu me recuso a fazer imagens, colocar mensagens com o Cristo crucificado, porque é sempre impondo aquele sentimento de culpa, de sofrimento. As religiões têm principalmente a católica, a gente vendo assim, sempre as festividades são o Cristo crucificado, o Cristo martirizado, não é? Então nós ficamos com essa imagem de sentimento de culpa. E eu estava ouvindo o Divaldo dizer, por que nós ficamos com isso? Porque nós éramos os mesmos que estávamos lá acusando o Cristo, né? E não nos livramos mais desse sentimento de culpa. Então nós temos que nos libertar desse sentimento para progredirmos, para melhorarmos, então alcançarmos outro patamar. Marilene, seu Edgar, posso passar para vocês? Parabéns, Vita, você foi muito feliz nas colocações. Eu também havia lido algumas coisas sobre esse tema através do Emmanuel, e foram falas que você fez. Então, foi muito interessante. Mas, claro, a gente sempre busca alguma coisa que nos auxilie. Porque, como as irmãs já disseram, a Liz, a nossa irmã também que nos antecedeu, a gente sempre tira lições e repensa o que entendemos. Tem uma questão aqui neste livro que eu gosto muito dele, do roteiro sistematizado, que a gente sabe que são perguntas feitas que luminares responderam. E aqui tem uma pergunta que foi muito bom para mim, eu acredito que vai ser para o grupo também. A pergunta é a seguinte: será sempre estreita a porta da salvação? E eles respondem não. A proporção que aumentar o número de caminheiros do bem, ela se alargará, e menos árdua será a caminhada daqueles que se propõem a alcançá-la. Então, por que é tão difícil para nós a porta estreita? Porque a gente ainda, infelizmente, está bastante aquém ainda do que poderia estar. O nosso progresso é lento, é gradativo, mas é lento. Então, que bom saber que à medida em que mais pessoas atuarem no bem, ela vai ficar mais suave, não vai ficar tão difícil. E é para isso que estamos caminhando, não é? Esse mundo de regeneração vai preponderar o bem, se Deus quiser. E nós fazendo a nossa parte. E é tão bom a gente estudar, como é bom a gente estudar, porque a gente aprende mais, a gente procura errar menos, e vai esclarecendo, vai consolando as dores da gente. Então, aqui tem mais alguma coisa também que separamos, que é a porta estreita, é o único caminho que nos levará
todos a Deus, quando rejeitamos o convite fraterno para a porta estreita, o tempo e a dor a ela nos conduzirão em regime de misericórdia divina. Então, se hoje a gente ainda está buscando a porta larga, vai chegar um momento em que a gente vai evoluir, vai trabalhar mais no bem e vai retomar o caminho nesta porta estreita, amando mais o próximo, como Jesus ensinou. E como diz aqui, então, este evangelho, não haverá tanto sofrimento, tanta dor. O bem preponderará, com certeza. Obrigada, queridos. Quer falar alguma coisa, meu amor? Obrigado, Marilene. Seu Edgar. O dia que nós conseguirmos desenvolver a humildade no nosso coração, a gente vai ter mais força para vencer essa dificuldade. Isso a gente está batalhando há quantos anos, quantos séculos, né? Procurando essa virtude no nosso coração, a humildade. O dia que a gente desenvolver ela, a gente vai se conhecer melhor, vai ver com mais, vamos ver uma a visão da alma, o verdadeiro objetivo da vida. E nós vamos ter mais facilidade para alcançar os nossos objetivos. Né? Não vou falar muito porque eu não estou muito bom na voz hoje, tá? Deus abençoe vocês. Obrigado, seu Edgar. E realmente, né, o nosso progresso, ele é individual. Mas nós só conseguimos progredir em sociedade, em grupo. Então, nós vendo o nosso estudo, né? Nós já estamos juntos desde 2021. Como a gente já progrediu em entendimento, né? E felizes daqueles que têm um guia seguro como esse evangelho para nos guiar, né? Fátima, posso passar para ti, Fátima? Oi, pode. Eu quero fazer minhas palavras da Vita, gratidão, Vita, porque também mexeu muito comigo esse texto. E eu resolvi fazer um texto didático para eu ter como leitura diária, puxando a minha orelha também, tá? Então, eu peguei mais como definições a porta estreita, a porta larga e o simbolismo o que é a porta no mundo espiritual. A porta larga, já foi dito várias vezes, né, é a entrada na ilusão. A porta estreita é a entrada na renovação. Quem é a porta estreita? A metáfora da porta estreita é frequentemente associado a desafios, dificuldades e escolhas que exigem esforço. Ela representa a ideia de que, muitas vezes, o caminho para o crescimento pessoal não é amplo e fácil, mas sim apertado e desafiador. E o que é um caminho largo? E um dos caminhos é o caminho largo. E sabemos que esse caminho nada nos exige. É um caminho que todos podem andar por ele, sem qualquer constrangimento ou exigência, porque são trevas. Ou seja, é um caminho que cada um anda do jeito que quer. E esse caminho não há proibições nem restrições. É um caminho sem leis. E o que é andar no caminho do Senhor, no caminho da porta estreita? O caminho do Senhor é dar ouvidos aos ensinamentos de nossos líderes, entender os princípios corretos e governar-nos a nós mesmos, com o entendimento, né, das coisas corretas. E o que é o significado da porta no mundo espiritual? Na espiritualidade em geral, a porta pode ser interpretada como um símbolo de oportunidades, escolhas e transições. Ela representa a passagem de um estado para o outro, seja físico, emocional ou espiritual. Eu vou levar isso para a minha vida, com certeza. Obrigada. Obrigado, Fátima. Assis, vou passar para ti, Assis. Os rapazes hoje vão ficar por último. Assim, né, falaram assim, daí eu estava me lembrando, uma vez quando eu era criança, tinha um quadro
acho que era numa casa da minha avó. E aí aquele quadro assim, daí aparecia 2 caminhos, né? Daí um caminho bem tranquilo, daí o cara ia para os bar, tá lá o pessoal tomando uma cerveja, outros dançando, aquela coisa arada, né? E realmente a entrada era mais larga. E aí, a porta, que nem, né? Mas não tinha porta, né? Daí era só caminho. Aí era cheio de rosas, cheio de roseiras, porque esse caminho tinha bastante espinhos, para a gente conseguir chegar, né, a uma evolução a Deus, né? Então é isso aí mesmo. Cada dia assim que a gente está a gente tá aprendendo a cortar os espinhos para nós seguirmos. E aí, quando a Rosita falou porta ali, eu me arrepiei, porque porta é umbral. E não vai ser fácil, né? Isso aí é complicado. Quanto mais eu estudo, mais eu tenho certeza que... Ó, pessoal, não se esqueçam de mim, hein? Eu vou estar lá esperando vocês lá para me ajudar. No mais, pessoal, é isso aí. A gente, graças a Deus, a gente está tendo essa oportunidade de aprender a se melhorar, né? E meus parabéns, olha, a colocação, os termos usados, muito bom. Pessoal, valeu. A explanação está bem legal. Isso quer dizer, Facis, assim, que eu lembrei de um palestrante que disse assim uma vez numa palestra: vocês têm tanto medo do umbral? O que é isso? É só uma passagem, um momento de reflexão. Não é que nem um amigo meu que dizia assim: eu não tenho medo do inferno, porque vou chegar lá, vai estar lá meus parentes, meus amigos, meus colegas de trabalho e tal. Então vai ser uma tranquilidade, todo mundo conhecido, que nem diz o Daniel, vamos estar todos juntos para nos darmos as mãos. Mas é só um local de reflexão, viu? Claro que nós temos que trabalhar para não ficar refletindo muito e não termos reflexões que nos machuquem o coração. Mas é bem por aí. E outra coisa, eu estou indo, como eu disse para vocês, eu tenho evangelho daqui a pouquinho, só quero fazer uma propaganda, tá? Estou lendo esse livro aqui, que quando eu entrei na doutrina espírita, dá para ler o nome ou tá atravessado o negócio aí? Porque aqui ele está em espelho. Eu ouvi falar muito desse livro aqui, eu sempre ouvi falar desse livro, e aí eu pensei assim, aqui que eu quero ler esse livro aí, que tanto falam, isso é um romance, não quero saber. Se tiverem oportunidade, peguem para ler Memórias do Padre Germano, por Amália Domingos Soler. Tem cada reflexão aqui, gente, que vale cada segundo que falam dele, da importância desse livro. E tem livros como esse que não estão sendo mais lidos por nós espíritas, porque nós estamos vivendo um momento de muita produção literária dentro da doutrina espírita, muitos livros bons, muitas reflexões fantásticas, mas não vamos perder as bases. Tu leu, Daniel? Esse não, mas eu li a história da Amália Domingos Soler, vale a pena a história dela. Dela é uma também. médium espanhola, viveu lá em 1800 e poucos, né? A vida dela, assim, vale a pena ser estudada. Esse livro eu não li. E mais leiam. Eu vou dar só um spoiler, tá? Porque eu não sabia que era isso. Se eu soubesse que era isso, eu tinha lido. O Padre Germano vem em espírito ditar esse livro. Então, ele conta as memórias de quando ele era padre encarnado, a visão que ele tinha lá e a visão que ele tem agora. E muita coisa que ele já via lá de um jeito muito diferente do que a maioria dos padres. Tem cada história aqui dentro das confissões que ele ouvia, que vale muito a pena para nós, em histórias de crescimento moral, gente. É fantástico. É um livro que vale muito a pena. Não façam como eu, não demorem aí 30 anos para pegar, para ler. Se tiverem oportunidade, cheguem nele, tá? Beijão para vocês, uma alegria muito grande estar sempre nesse grupo. Quero dizer, assim, que um negócio que a Kátia falou e o Daniel reforçou, e nós conversamos aqui no dia que nós tivemos aí para fazer aquele trabalhinho todos juntos, que era sobre a questão de nós conquistarmos aí a nossa paz e a nossa felicidade. Ela é possível, e a culpa
que nos foi incutida lá no passado, não tem mais razão de ser. O padre Germano aqui fala muito bem sobre isso. Vamos ser felizes, gente, dentro das nossas possibilidades, vamos trabalhar para isso. Mas a culpa realmente, ela não vai nos levar a nada, só ficarmos estacionados e perdermos o muito que nós já podemos usufruir uns com os outros. Então, a porta estreita, como nós vimos lá no capítulo 7, no versículo 13 e 14, como ela diz, entrai pela porta estreita, porque porque a larga é a porta da perdição e o espaçoso o caminho que ela conduz, e muitos são os que por ela entram. E aí, quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. E muitas pessoas, por incrível que pareça, e até mesmo no meio espírita, claro, em menor número, vão interpretando essas passagens do Evangelho ao pé da letra. Principalmente esse que estamos estudando, né, de Mateus, sobre a porta estreita, por entenderem que o homem foi punido, como eu falei antes, pelo cometimento do pecado original, quando desobedeceu os desígnios de Deus, né, fazendo, então, por merecer esse justo castigo que nós vemos sofrendo desde então a perda do paraíso, e que só vamos conseguir a salvação após de muito sofrimento, impostos, assim, sérias dificuldades, que vão exigir de nós grandes esforços, né, para suplantar verdadeiros suplícios e martírios com que Deus resolveu nos castigar, esse Deus vingativo, que até hoje tentam nos incutir na nossa mente, na nossa memória, né, que ainda temos a velha, como se diz assim, viciada visão de Deus cruel, vingador, irascível, e se vinga de quem não cumpre as suas determinações, não é? As religiões ainda são assim, condenando o homem, então, pela sua desobediência, a castigos que Deus impõe a nós, violentos e desumanos, né? Sem levar em conta muitas circunstâncias, como, por exemplo, quando alguém cometia algo contrário às suas leis. Por pura ignorância, nós muitas vezes cumpríamos as leis de Deus por ignorância, ou até mesmo por termos aprendido de uma forma equivocada, e nós procedíamos conforme o que conhecíamos, né? E esse pensamento é fruto de um ensino religioso ultrapassado que existe até os nossos dias, sem coerência, que sempre esteve submetido, né? Então, nós vemos isso ainda até os dias de hoje. Felizes de nós que encontramos essa maravilhosa doutrina. Então, além de ter que vencermos as nossas próprias dificuldades nos enfrentamentos das vicissitudes que nos são colocadas, nós fazemos parte essas vicissitudes vão fazendo parte desse momento do nosso crescimento desde há muitos séculos. Somos seres milenares, né? E ainda tínhamos nós, diante dessas vicissitudes já naturais, pelas quais tínhamos que passar para o nosso progresso, fugir da fúria de um Deus irracional que nos era colocado pelas religiões, né? E em vez de nos ser colocado como um pai amoroso e compreensivo, né? Que nos dá o exemplo de muita paz, de harmonia, de amor, e não de alguém violento, vingador, como esse Deus que nos era colocado, né? Então, para desfazer esse equívoco terrível, a sabedoria divina de Deus nos enviou quem? Esse Consolador prometido, que está no Evangelho, que segundo o Espiritismo, né? Para que pudéssemos, então, desfrutar dessa oportunidade maravilhosa de aprender, de interpretar essas mesmas passagens, né, como essa de Mateus, de uma maneira diferente, de uma ótica diferente.
Olha como nós vemos essas passagens, todas, inclusive essa, de uma forma diferente, né, das outras religiões, não de uma forma literal. Então, os espíritos superiores vêm nos esclarecer que precisamos saber, antes de tudo, que Deus é nosso Pai e que nos ama com o amor que nenhum ser humano é capaz de amar. Consolidando, então, na nossa doutrina, as palavras que foram ditas pelo nosso Mestre Jesus, quando nos ensinou o quê? A orar, o Pai Nosso que está no céu. Se nós, como pais, com a nossa ganhadíssima visão espiritual, não aceitamos, como por exemplo, condenar um filho nosso que tenha caído em erro, vamos sempre lhe conceder, né, uma nova oportunidade de se recuperar do erro. E até mesmo, muitas vezes, assumimos muito desses erros para nós, quitando o débito dos nossos filhos com o outro a quem o nosso filho, né, contraiu essa dívida, muitas vezes questões financeiras, para não deixar os nossos filhos endividados, quitando essas dívidas, para não assistir nossos filhos nessa desventurança, né? Imaginemos então, quanto mais esse Pai, Criador de tudo e de todos, né, que é detentor de todas as virtudes, num grau que nós nem imaginamos, grau absoluto, que nos foge a nossa compreensão. E aí nos explicam os Espíritos no Evangelho que é estreita a porta da salvação, porque os grandes esforços sobre nós mesmos é que nos obriga a querer transpor para vencer as nossas más tendências que a poucos de nós se dispõem a fazer isso, vencer essas nossas más tendências. O que é a porta da perdição? Porque são numerosas as mais paixões que são colocadas à nossa frente, né? E que ainda trazemos lá no fundo da nossa alma, nessa nossa romagem milenar pela Terra, né? E por isso mesmo, o maior número de pessoas vai pelo caminho do mal, por ainda trazermos esses equívocos conosco, né? Então, chega a hora que nós somos chamados a escolher que caminho trilhar. Nós temos e vamos usar o nosso livre-arbítrio e assumindo as consequências das nossas escolhas. Aí, como diz a máxima, que nós já estudamos, lembra? Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Foi no capítulo anterior que nós estudamos, né? Então, mas de que delitos essa humanidade que nós fazemos parte se fez culpada para merecer uma sorte tão triste, como nos colocam as religiões no presente, no futuro? E por que tantos entraves são postos diante dos nossos passos? Por que essa porta tão estreita, que só a muito poucos é dada essa oportunidade de transpor? Se a sorte da alma é determinada para sempre, como pregam as religiões, né? Logo após a morte, seguimos ou para o céu e para o inferno. Então, nós vemos que, com uma única existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Feliz de nós que já estamos com a doutrina espírita que vem nos orientando, nos alertando de que Deus nos dá infinitas oportunidades de nos recuperarmos, né? Então, nós vemos que com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, nosso horizonte se alarga. A luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente, o futuro, eles se tornam solidários com o passado. Eles estão interligados. E só então nós podemos compreender com toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria
essas máximas do Cristo. Nem todos os que dizem, né, como nos diz o Evangelho, Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, vai ser o nosso próximo estudo. Então, nós vemos que lá no capítulo 7, do Cristo Consolador, João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26, o Espírito de verdade nos traz os esclarecimentos que nos faltavam acerca do assunto, quando ele nos afirma: mas ingratos homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Então, em vista de tantos esclarecimentos dados por Kardec, através do trabalho de implantação da verdade entre nós, realizado então por Jesus e seus colaboradores na esfera mais alta da espiritualidade, para que tivéssemos conhecimento dessa verdade através do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, e só ele vai ser capaz de nos libertar dessa nossa secular ignorância. Vamos, então, nos dedicar a estudar com disposição, com sincera intenção de aprender esses ensinamentos contidos no Evangelho, com disciplina, com boa vontade. Só assim nós vamos compreender, então, que Deus, ele é inesgotável de amor em benefício de todos nós. E aí nós concluímos com um livro que eu vi o seu Edgar um dia com ele, e eu lembrei que eu tenho também, que é o roteiro sistematizado para estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não tem, eu indico esse livro. E aqui ele tem na página 364, A Porta Estreita. Ele não explica sobre a porta estreita, mas ele dá fontes para nós pesquisarmos, como Na Forja da Vida, um livro do Chico Xavier, está lá no Livro da Esperança, como Muralha do Tempo, também do Chico Xavier, do Valdo Vieira, O Espírito de Verdade, Tempo da Regra Áurea, Opinião Espírita. Então, ele nos dá onde pesquisar. Esse livro é muito interessante. E um dia eu vi o Sr. Edgar segurando ele, e eu lembrei que eu tenho esse livro. Então, a porta estreita, como nos diz o Evangelho, ele é o único caminho que nos levará realmente a todos nós a Deus. E quando nós rejeitamos esse convite fraterno do nosso Evangelho para a porta estreita, o tempo e a dor nos conduzirão, como diz Emmanuel, em regime de misericórdia, divina, a esse novo caminho. Então, não nos detenhamos no equívoco. E eu até tirei desse livro do estudo do Evangelho uma mensagem do Emmanuel da Muralha do Tempo, que eu citei ali. Está lá no livro O Espírito da Verdade. É a mensagem de número 14, do Chico Xavier e Valdo Vieira, do Espírito Emmanuel. Ele diz assim: em nos referindo à semelhante afirmativa do Mestre, não nos esqueçamos de que toda porta constitui passagem incrustada em qualquer construção a separar dois lugares, facultando livre curso entre eles. Porta, desse modo, é peça arquitetônica encontradiça em paredes, muralhas e veículos, permitindo em todos os casos franco passadouro. As portas referidas por Jesus, a que a estrutura se entrosam? É uma questão. E ele responde: sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situada à rente de todos nós.
A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva com a justa porta larga, expressar-nos o desequilíbrio interior com que somos forçados à dor da reparação com lastimáveis perdas de tempo. Além da muralha, o futuro e a eternidade. De cá, a sementeira do hoje, de lá, a colheita do amanhã. Travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. Porta larga, entrada na ilusão. Porta estreita, saída do erro, entrada na renovação. O momento atual é de escolha da porta estreita ou larga. Os minutos apresentavam valores particulares conforme atravessemos a muralha pela porta do serviço e da dificuldade, ou através da porta dos caprichos enganadores. Examina, por tua vez, qual a passagem que elege por teus atos comuns na existência que se desenrola, momento a momento. Por milênios temos sido viajores do tempo a ir e vir pela porta larga, nos círculos de viciação que forjamos para nós mesmos, engodados na autoridade transitória e na posse amoedada, na beleza física e na egolatria aviltante. Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, a bendizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas de felicidade maior. Olha que interessante esse encerramento. Eu vou repetir ele, que ele me marcou fundo aqui. Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, a bendizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas de felicidade maior. Bendizendo empecilhos é o que nós quase nunca fazemos, né? Reclamamos dos pequenos entraves, dos pequenos empecilhos, mas vamos bendizê-lo, porque é a nossa salvação, é a nossa passagem, não é? Agradecendo ao nosso mestre essa noite de estudos, e pedimos, Pai, que olhe pela família da Kátia, pela Kátia, e pela sua mãezinha que retornou à pátria espiritual. Não só por ela, mas por todos aqueles que desencarnaram, que chegam à pátria espiritual, que sejam encaminhados, acarinhados, e que se sintam serenos nesse novo ciclo que se inicia. A todos nós eu peço uma noite de um sono reparador, sereno, calmo, e um restante da semana também muito abençoado e muito feliz. Obrigado, Pai, por nós termos uma cama quente para dormir, água quente em nossos chuveiros, uma casa que nos abriga. Olhai pelos nossos irmãos que passam pelo flagelo dessa inundação. Olhe também, Pai, por todos aqueles que são voluntários e estão socorrendo aos nossos irmãos. Que eles tenham saúde, que eles tenham coragem e que eles continuem na fé. Que a esperança volte ao coração de todos, Senhor, sabendo que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Te pedimos, Pai, por nossos irmãos que não têm onde morar, por aqueles que se encontram no cárcere, nos CASE, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, por aqueles que não te conhecem, que ainda não te conhecem, pelos trabalhos de Nossa Senhora junto ao Vale Suicida. E por todos nós, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade benfazeja deste abençoado estudo.
Que assim seja.